Você sabia que a perícia psicológica, na verdade, é uma modalidade de avaliação psicológica? Pois bem, muitas pessoas acham que estas duas atuações fazem parte de mundos separados. Mas a verdade é bem simples. Se você não entende o que é uma avaliação psicológica, você vai ter muita dificuldade de entender o que é uma perícia psicológica. Portanto, a missão deste vídeo de hoje é bem clara. É ajudar você a compreender o conceito de avaliação psicológica. Mas eu já te adianto, eu não vou tirar esse conceito da minha cabeça. Não, nada de na minha opinião, ou eu acho, nada disso. A gente vai tirar esse conceito da literatura científica. Pois se estamos falando de avaliação psicológica, nós estamos falando de teoria, estamos falando de método, estamos falando de técnica científica. E para isso, eu vou utilizar como base referencial um livro intitulado Avaliação Psicológica, Conceito, Métodos e Instrumentos, dos professores João Carlos Altieri e do professor Roberto Cruz, que são duas autoridades na área da avaliação psicológica. Então eu convido a você, junto comigo, a desmembrarmos este conceito de avaliação psicológica. Vem comigo! E se você tiver interesse em adquirir este material, eu disponibilizo para você. Eu preparei aqui um material, um PDF, uma espécie de mapa mental, onde eu organizei esse conceito de forma bastante objetiva. Você vai gostar. É só você me mandar uma mensagem no direct ou escrever aqui nos comentários deste vídeo que eu envio para você. Então vamos lá, pessoal. Nós vamos trabalhar o conceito de avaliação psicológica com bastante calma, uma espécie de passo a passo. E esse conceito, ele é encontrado em diversas fontes. Você pode encontrá-lo, por exemplo, em artigos científicos, você pode encontrar em livros de grandes autoridades, como essas duas autoridades que eu te citei, você pode encontrar nas resoluções do nosso Conselho de Psicologia. É um conceito que traz praticamente 4 elementos considerados essenciais em todo o processo de avaliação psicológica. Então vamos comigo, com bastante calma, trabalhar este conceito. O conceito de avaliação psicológica, ele pode ser entendido como a emissão de um juízo crítico com base em um processo de investigação psicológica para responder a uma demanda e fins específicos. Eu vou repetir esse conceito, pessoal, porque ele é muito importante e a gente consegue identificar nele esses 4 elementos essenciais. Primeiro, é considerado uma emissão de um juízo crítico. Segundo, baseado em um processo de investigação psicológica. Terceiro, para responder a uma demanda. E 4, com finalidades específicas. Vamos trabalhar este conceito um passo a passo, trabalhando cada um desses elementos, ok? Vamos lá para o primeiro, juízo crítico. Então vamos lá, pessoal, vamos trabalhar com o primeiro elemento do conceito de avaliação psicológica, que é a emissão do juízo crítico. Eu quero que você me acompanhe, porque eu vou escrevendo aqui no meu computador e você vai acompanhar atrás de mim, eu vou espelhar atrás de mim, uma espécie de mapa mental onde você pode encontrar de forma bem descritiva esses 4 elementos que a gente vai trabalhar, tá bom? Juízo crítico, o primeiro elemento. O que é o juízo crítico? Como eu já te falei anteriormente, o processo de avaliação psicológica, ele vai se afastar do senso comum, ele vai se afastar dos achismos, ok? E talvez essa seja a ideia central, seja o coração da avaliação psicológica. Esse entendimento de que será produzida uma emissão de um juízo crítico, ou seja, será produzida uma compreensão técnico-científica. É interessante, pessoal, porque a expressão juízo crítico é uma expressão muito comum no contexto jurídico. Então, por exemplo, quando um juiz ele solicita uma perícia psicológica, ele não vai estar interessado que o perito emita uma opinião pessoal, uma impressão pessoal ou uma impressão baseada no senso comum. Não. Ele quer que esse perito faça uma interpretação, uma compreensão da realidade baseada em argumentos técnicos científicos. Portanto, juízo crítico é uma reflexão. É um raciocínio que sempre estará baseado em dados, em informações, em testemunhos, em evidências válidas e confiáveis. Porque você vai produzir uma interpretação, uma compreensão, sempre tendo como referência as teorias científicas, os métodos científicos, para que você formule a melhor compreensão sobre a realidade que será analisada. Então, pessoal, esse é o primeiro elemento do conceito de avaliação psicológica, a emissão de um juízo crítico que estará sempre baseado em evidências, em argumentos técnicos científicos, ok? E agora eu te faço uma pergunta óbvia. Como é que eu vou emitir um juízo crítico, ou seja, uma interpretação e uma compreensão baseada em evidências, em argumentos técnicos científicos? Como é que eu vou fazer uma emissão de um juízo crítico se eu não tenho dados?
Isso nos leva ao segundo elemento essencial do conceito de avaliação psicológica, que é o processo de investigação psicológica. Lembra comigo o conceito? A avaliação psicológica é a emissão de um juízo crítico com base em um processo de investigação psicológica. Ou seja, não existe a emissão de um juízo crítico sem um processo de investigação por trás que o sustente. Você precisa desse processo para sustentar a emissão desse juízo crítico, ok? Mas a investigação psicológica, pessoal, ela é o seguinte, é você utilizar os procedimentos, os instrumentos, os métodos mais adequados para a compreensão específica daquela realidade que você está avaliando. Isso é basicamente o processo da investigação psicológica. E é claro, investigar aqui nesse contexto significa dizer que ao longo do processo da investigação psicológica, que o avaliador ele sempre irá utilizar os procedimentos técnicos, que ele sempre irá utilizar os instrumentos mais adequados, que ele sempre irá utilizar os métodos mais válidos e mais confiáveis para que ele possa emitir o seu juízo crítico. E é claro, tudo isso estará baseado na literatura científica. Tudo isso estará baseado no estado da arte, que é a literatura científica mais atualizada, mais adequada àquela demanda que ele vai analisar, certo? Ou seja, você vai ter estudos técnicos, você vai ter critérios claros, você vai ter manuais técnicos, você vai ter todo esse respaldo para que ele possa construir essa emissão do juízo crítico. Ou seja, pessoal, quando nós estivermos falando do uso de métodos e instrumentais mais adequados, nós estaremos sempre falando na utilização de testes, de entrevistas, de observações, de escalas, indicadores, de dados quantitativos, dados qualitativos, ou seja, tudo aquilo que vai permitir que o avaliador explore o fenômeno psicológico de forma mais responsável, baseado na ciência. Então, é essa investigação que irá produzir as evidências, que por sua vez irão sustentar a emissão do juízo crítico. Ou seja, sem investigação não há avaliação psicológica. Você precisa do processo da investigação para construir as evidências que irão sustentar a emissão do juízo crítico, ok? Então nós já vimos os dois primeiros elementos, a emissão do juízo crítico e o processo da investigação psicológica. Agora a gente vai trabalhar o terceiro elemento do conceito de avaliação psicológica, que também é muito importante e que costuma causar uma certa confusão com o quarto elemento, que nós vamos ver em seguida. O terceiro elemento, pessoal, é a demanda. O que é a demanda? Você lembra do conceito? Emissão de um juízo crítico baseado em um processo de investigação psicológica para responder à demanda. Olha só, responder à demanda. O que é a demanda? A gente tem que entender que o processo de avaliação psicológica ele não acontece no vácuo. Ou seja, ele sempre virá da solicitação de alguém, certo? E o conteúdo desta solicitação é a demanda. Eu vou repetir. O conteúdo da solicitação que alguém formulou é a demanda. A demanda é o que você vai investigar. É o conteúdo da investigação, certo? A demanda é o conteúdo da solicitação que alguém irá formular. Aí você se pergunta, e quem é que vai formular esse conteúdo? É o demandante. E quem é o demandante? Pode ser diversas figuras. Ou seja, pessoal, é qualquer pessoa que esteja interessada em fazer uma investigação sobre a matéria psicológica por diversos motivos. Por exemplo, a demanda, ela surge geralmente da suspeita ou da dúvida do demandante. O demandante, ele tem uma dúvida, ele tem uma suspeita e, portanto, ele vai direcionar, ele vai solicitar que seja feita uma investigação psicológica para que, posteriormente, essa dúvida, essa suspeita, seja esclarecida e ele possa, posteriormente, tomar uma decisão com maior qualidade, ok? Então, por exemplo, o demandante, ele suspeita ou ele precisa investigar se determinada pessoa tem, por exemplo, alguma condição psicológica relevante que precisa ser investigada. Seja, por exemplo, se ele tem uma inaptidão, se ele tem uma inabilidade, algum transtorno psicológico, alguma coisa que seja relevante e que faça ser levada em consideração posteriormente na tomada de decisão daquele demandante, ok? Então a demanda, ela é o conteúdo da solicitação que será feita
ao avaliador psicológico para que ele possa emitir o seu juízo crítico. E é interessante que a demanda ela sempre estará formulada, de preferência, por escrita. Ela precisa estar clara, ela precisa estar bem formulada para que o avaliador possa debruçar-se sobre a demanda e fazer, então, esse processo de investigação da melhor forma possível. Então, a demanda ela é um conceito muito sério dentro do processo de avaliação psicológica. Pessoal, sem demanda você não faz avaliação psicológica, porque você precisa da demanda, ou seja, você precisa do conteúdo que você irá produzir o processo da investigação. Como é que você vai produzir um processo de investigação sem saber o que você vai investigar? Não existe. Então você precisa da demanda para se ter a avaliação psicológica, certo? Ok, pessoal, então para finalizar essa nossa conversa, nós vamos trazer o quarto elemento essencial do processo de avaliação psicológica, que é a finalidade, que é o fim específico. E aqui eu quero que você não confunda com a demanda. Vimos que a demanda é o conteúdo da solicitação, certo? Você precisa do conteúdo para se debruçar no processo de avaliação. Sem demanda você não faz avaliação psicológica, certo? E a finalidade, ela está relacionada ao para que serve esta avaliação. Qual é a finalidade? Para que ela serve esse processo de avaliação psicológica? E a resposta é clara, pessoal. Sempre o processo de investigação psicológica irá servir para subsidiar a tomada de decisão de alguém. E nós já vimos quem é esse alguém. Pode ser diversas pessoas, ou seja, os demandantes. Podem ser diversas figuras. Sempre essa compreensão, essa emissão do juízo crítico que será formulado posteriormente em um documento psicológico, seja um relatório, seja um laudo, seja um parecer, ou seja, esse documento ele vai subsidiar a tomada de decisão do demandante, certo? Então, por exemplo, um juiz de direito, quando solicita uma perícia, lembra que a perícia é uma modalidade de avaliação psicológica? Então, a partir daquele laudo, o juiz vai ter condições de tomar uma decisão sobre determinada demanda jurídica. Então, por exemplo, a professora em uma escola, ela solicita uma avaliação psicológica. E aí ela precisa, ao obter aquela resposta, aquele documento psicológico que será emitido pelo avaliador, ela vai tomar uma decisão específica. O delegado de polícia, outras instituições, ou seja, esse demandante, ele sempre irá buscar nesta resposta do avaliador, e esta resposta virá como documento psicológico, repito, não vai vir de boca a boca, não vai vir de uma outra forma informal, não, é um documento formalizado. Documento, e aí a gente pode trabalhar também em outros vídeos a elaboração desses documentos psicológicos. Deixa para depois. Se você tiver interesse, já dá aí um sinal de que você tem interesse também em receber informações sobre a elaboração de documentos psicológicos, tá bom? Então, essa formulação ela vai subsidiar a tomada de decisão de alguém. Isso é a finalidade. É para isso que serve a avaliação psicológica, certo? Então, pessoal, recapitulando para a gente fechar o nosso vídeo. A avaliação psicológica, 4 elementos. A emissão de um juízo crítico, com base em um processo de investigação psicológica para responder a uma demanda com finalidade específica, certo? Então, pessoal, esses 4 elementos, eles estarão sempre presentes no processo de investigação psicológica que vai organizar todo o raciocínio do avaliador. E se você gostou desse conteúdo, eu peço que você dê algum sinal de vida. Faça algum comentário, faça alguma sugestão para que a gente possa construir outros vídeos com outros temas dentro, por exemplo, da psicologia jurídica, da avaliação psicológica, da perícia psicológica, para que a gente possa conversar mais e mais em outras oportunidades, tá bom? Um grande abraço, até a próxima!